E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Ana Francisco Henrique. E hoje nós vamos ler os capítulos 1 e 2 de Romanos. Hoje a gente está fazendo 151 dias que começamos o propósito de ler a Bíblia inteira no ano de 2023. No caso, esse ano ainda. Se você quiser participar junto conosco do propósito, é muito simples para participar. É só você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e aguardar os vídeos saírem, tá certo? É só isso mesmo. Então, a gente vai começar a leitura, né? Mas antes a gente vai orar para a gente começar, tá bom? Então, Senhor, meu Deus e eterno Pai, mais uma vez te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Te agradecemos por todas as bênçãos, por todo o privilégio que o Senhor nos concede e, enfim, por tudo que o Senhor fez e faz por nós. Meu Senhor, em nome de Jesus, pedimos graça, sabedoria, pedimos entendimento. O Espírito Santo vem nos ensinar, que a gente venha aprender a absorver o máximo possível do conteúdo das tuas palavras. Em nome de Jesus, Senhor, pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, pessoal. O capítulo 1 de Romanos tem um título assim: Saudações de Paulo. Versículo 1 do capítulo 1. Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo esta carta. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas, por meio de seus profetas. Elas se referem a seu filho, que como homem nasceu da linhagem do rei Davi. E quando o poder do Espírito Santo ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele recebemos a graça e a autoridade como apóstolos, de chamar os gentios em toda a parte e crer nele e lhe obedecer, em honra de seu nome. E vocês estão entre esses gentios, chamados para pertencer a Jesus Cristo. Escrevo a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para ser seu povo santo. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Pronto, irmãos, agora a gente vai para o versículo 8 do capítulo 1 aqui de Romanos. Tem um título assim: As boas novas de Deus. Versículo 8 do capítulo 1. Antes de tudo, quero dizer que por meio de Jesus Cristo, agradeço a meu Deus por todos vocês, pois sua fé nele é comentada em todo o mundo. O Deus a quem sirvo em meu espírito, anunciando as boas novas a respeito de seu Filho, sabe como nunca deixo de me lembrar de vocês em minhas orações, sempre pedindo, se for da vontade de Deus, uma oportunidade de vê-los. Desejo muito visitá-los, a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que os ajude a se fortalecerem. Quando nos encontrarmos, quero encorajá-los na fé e também quero ser encorajado por sua fé. Quero que saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas até agora fui impedido. Meu desejo é trabalhar entre vocês e ver frutos espirituais como tenho visto entre outros gentios, pois sinto grande obrigação, tanto para com os gregos como os bárbaros, tanto para com os instruídos como os não instruídos. Por isso aguardo com expectativa para visitá-los, a fim de anunciar as boas novas, também a vocês em Roma. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Pronto, agora a gente vai para o versículo 18, que tem um título assim: A ira de Deus contra o pecado. Versículo 18 do capítulo 1. Assim Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente, por meio de tudo o que ele fez desde a criação do mundo. Podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso,
Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou, em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejos uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens, e em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade: pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes. Inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las, e o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Pronto, irmãos, terminamos aí no versículo 20, no 32, o capítulo 1 de Romanos. Agora a gente vai para o capítulo 2, que tem um título assim: O julgamento de Deus. Versículo 1 do capítulo 2. Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você que julga os outros pratica as mesmas coisas. E sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos que praticam tais coisas. Uma vez que você julga outros por fazerem essas coisas, o que leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? Não percebe quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Mas por causa de seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo. Pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juiz de Deus se revelará. Ele julgará a cada um de acordo com seus atos. Dará vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas derramará ira e indignação sobre os que vivem para si mesmos, que se recusam a obedecer à verdade e preferem entregar-se a uma vida de perversidade. A todos que praticam o mal, ele trará aflição e calamidade. Primeiro para os judeus e também para os gentios, mas a todos que fazem o bem, ele dará glória, honra e paz. Primeiro para os judeus e também para os gentios. Pois Deus não age com favoritismo. Assim todos os que pecarem, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos. E todos os que pecarem estando sob a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados. Pois o simples ato de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus, mas sim a obediência à lei é que nos torna justos aos olhos dele. Até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam e lhes dizem que estão agindo corretamente. Isso se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um por meio de Cristo Jesus, de acordo com as boas novas que anuncio. Pronto, agora a gente vai para o versículo 17, que tem um título assim: Os judeus e a lei. Versículo 17 do capítulo 2. Você que se diz judeu, se apoia na lei de Deus e se orgulha de seu relacionamento especial com ele. Conhece a vontade de Deus, sabe o que é certo porque foi instruído em sua lei. Está convencido de que é guia para os cegos e luz para os que estão perdidos na escuridão. Considera-se capaz de instruir os ignorantes e ensinar os caminhos de Deus às crianças. Está certo de que a lei de Deus lhe dá pleno conhecimento e verdade. Pois bem, se você ensina a outros, por que não ensina a si mesmo? Diz a outros que não roubem, mas você mesmo rouba?
afirma que é errado cometer adultério, mas você mesmo adultera, condena a idolatria, mas rouba objetos dos templos, você que tanto se orgulha de conhecer a lei, desonra a Deus desobedecendo a lei, não é de admirar que as escrituras digam: os gentios blasfemam o nome de Deus por causa de vocês. A prática judaica da circuncisão só tem valor se você obedece à lei de Deus. Mas se você que é circuncidado não obedece à lei de Deus, não é diferente de um gentio incircuncidado. E se os incircuncidados obedecerem à lei de Deus, acaso não serão também considerados circuncidados? De fato, os gentios incircuncidados que cumprem a lei de Deus condenarão você, judeu, que é circuncidado e tem a lei de Deus, mas não obedece à lei. Pois ser judeu exteriormente ou ser circuncidado não torna ninguém judeu de fato. Judeu verdadeiro é quem o é no íntimo, e circuncisão verdadeira é a do coração, feita pelo Espírito e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. Pronto, irmãos, encerramos aí no versículo 29, o capítulo 2 de Romanos. Encerramos por aqui a nossa leitura diária de hoje. Meus irmãos, como sempre, que o Senhor continue abençoando, dando graça e sabedoria a vocês, que a gente continue firme no propósito. Mais um livro aí da Bíblia, certo? A gente deu início aí hoje ao livro de Romanos, tá certo? Eu acho que mais ou menos aí 9 ou 10 dias a gente termina ele. Mais 9 dias aí a gente está terminando mais esse livro. Se possível, meditem na palavra do Senhor. Parem, anotem. Se você tiver, marca texto, grife o texto ali. Faça uma anotação. Medite na palavra do Senhor. Aprenda o máximo possível, sabe? Porque aqui é conhecimento puro. Aqui é conhecimento bom demais. Tá certo? Então, como sempre, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês. Que tenham um dia excelente, maravilhoso, para a glória do Senhor. Tchau, valeu e a paz do Senhor.